Oi gente, tudo bem? Eu sou a Inara, apaixonada por livros e hoje eu vim trazer pra vocês um vlog de leitura. Gente, vocês vão ver que vai ter uma diferença aí nas imagens, porque fui editar o vídeo que eu vou postar hoje, mas era pra me ter postado semana passada. E eu percebi que o começo dele, o vídeo não tinha começo. Isso foi o meu notebook que tá, vocês estão apoiados nele. E ele não tinha um começo. Então eu vim aqui atualizar só pra fazer o comecinho. E algumas ressalvas. No começo, a ideia desse vlog era lendo Cassandra Clare. Só que não rolou. Eu li só o primeiro, vocês vão ver que eu li o primeiro livro de As Peças Infernais, que inclusive tá aqui. E acabou que eu não dei sequência a esse. Ainda em algum momento eu acho que eu ainda vou gravar um vídeo, tipo, algum veredito, por exemplo, dos 3 livros de cada uma das séries. Porque eu tô com esse projeto de ler os livros dela. Mas em alguns momentos podem ser que eu fale que seja um vlog específico dessa série. E não vai ser, tá? Eu vou ler outras coisas, eu vou falar outras coisas, mas é só pra vocês já ficarem sabendo aí que talvez tenha esse erro. E também eu sei que, como era pra mim ter postado semana passada, eu não consegui editar tempo pra postar. Então, semana passada não teve nenhum vídeo no canal. E ele vai sair hoje. Hoje é dia 20 de setembro. Então, em algum momento pode ser que eu fale que hoje, mas na verdade é semana passada, tá? Porque eu não consegui editar. Então eu tô editando agora. Eu vi que eu fui editar, eu vi que não tinha um começo. Só pra vocês já ficar sabendo dessas atualizações aí. Inclusive, vocês já receberam um spoiler que no vídeo tem eu falando sobre eu me mudar. Então aqui eu já tô no cenário novo e tudo mais. E ao longo do vlog vocês vão entender o que aconteceu, porque que eu me mudei de novo, tá? Então é isso. Acho que foi só isso. Continuem o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Hoje é sábado, dia Hoje é sábado, dia 23, que a gente vai começar a gravar esse vlog. Eu não sei ainda se eu vou fazer vlog por semana, o que eu consegui ler, porque eu não pretendo ler um atrás do outro, todos esses livros, mas eu pretendo ler as séries em sequência, mas vou fazer algumas leituras paralelas a eles. Então, eu vou começar, já comecei, né, com o primeiro livro de As Peças Infernais. Eu vou até separar esse box e colocar na cabeceira da cama. Eu tenho essa edição, né, que completa os desenhos. Eu já li, já tô até com marcação. Na verdade, eu abandonei a série, eu já tinha lido os 2 primeiros, eu tava na metade do segundo. Só que a metade do terceiro. Não tava funcionando pra mim e eu resolvi abandonar, tá? Mas eu comecei já o primeiro livro, que é Anjo Mecânico. Não repara que eu tô com muita alergia. Eu estou indo limpar minha casa. Eu tô no capítulo 11, gente, já, quer ver? Só atualizar vocês aqui, que depois eu vou aparecer pra falar o que eu achei do livro. Apesar de eu já ter lido, né? O livro tem 387 páginas, tá? 20 capítulos. Eu tô na página 208. Eu tô no comecinho, no capítulo 11. Gente, eu não tô lendo físico, tá? Eu estou escutando o audiobook pela Audible. E eu vou continuar assim, porque é um livro... Os que eu já tiver lido, eu só vou acompanhando, só vou lendo, só vou escutando. Os que eu não tiver lido, eu quero acompanhar pra fazer marcação. Mas como é uma releitura, e eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, porque eu não lembro muita coisa, por isso que eu tô lendo tudo de novo. Só que à medida que ele vai lendo pra mim, eu vou conseguindo me lembrar. Tá faltando, acho que na velocidade que eu escuto, tá? Tá faltando umas 2 horas e pouquinho. E eu preciso de arrumar minha casa. Eu tenho que lavar a varanda da frente, que tem uns vidros. Então eu vou limpar minha casa enquanto eu escuto. Vou aproveitar, aí eu acho que eu consigo terminar ele hoje. A meta é terminar ele hoje. Não sei se eu vou pegar o segundo, tá? Mas aí eu vou gravando pra vocês o que eu acho. Porque já era uma meta minha fazer esses vídeos desse projeto. Lendo Cassandra Clare. Mas nunca tinha surgido, tá? É igual eu falei, eu não vou ler um atrás do outro, mas pelo menos as séries em si eu quero ler. Quero fazer um resuminho aqui pra me conseguir acompanhando. Se eu chegar na metade desses muitos livros, são muitos, eu me desanimar um pouquinho e quiser parar por um tempo. E depois voltar a ler depois de um tempo, tá? Porque quando eu li eles, eu não tinha um canal ainda. Então eu não fiz vídeos dele pro canal. Mas, gente, não repara o fundo branco? Porque vocês estão apoiados na estante. Porque eu fiquei com preguiça de pegar a cadeira e arrumar aqui. Mas outros takes eu vejo se eu arrumo aqui pra me fazer. É porque eu vou arrumar também a biblioteca, eu tenho que limpar o chão. Tem umas roupas ali que eu tenho que arrumar, então desânimo, tô com pressa. Agora é 11h04. Eu acordei bem tarde, tava cansada. Trabalhei a semana toda. Hoje é sábado, tô de folga e vou trabalhar amanhã. Então, e só folgo de novo dia 5. Então, do outro mês só. Então eu tô aproveitei pra dormir. Mas aí a gente vai começar.
Pra quem não conhece, Anjo Mecânico a série mais famosa dela, né? Os Instrumentos Mortais. A gente vai acompanhar aqui as Peças Infernais. Então, é antes de Os Instrumentos Mortais, que é o mais famoso que todo mundo conhece. Aqui vai ser na era vitoriana, tá? É na era que eles estão começando a explorar muito. Ele é mais steampunk. Então, eles estão explorando muito máquina e tudo mais. É por isso o mecânico no título. A gente vai acompanhar a Tessa. A Tessa é uma garota, ela é dos Estados Unidos, eu acho que Nova York, se eu não me engano. Nova York. Os pais dela já morreram há um tempo. A tia que cuidava dela morre e ela tem que ir pra Londres. E ela vai pra Londres encontrar o irmão, que é a única família que ela tem viva, pra viver lá com ele. Nesse rolê todo, quando ela chega lá, ela vai ter uma surpresa de que o irmão dela não aparece no porto pra pegar ela. E quem aparece são as Irmãs Sombrias. Então a gente vai começar nisso e vai desenrolar a partir disso. Essas Irmãs Sombrias são do mundo do submundo, né? Das sombras aqui. Então a gente vai vendo que elas não são tão boas, elas não querem ajudar, elas prendem a Tessa. E a gente vai acompanhando o Will Herondale, que é um nome bem famoso. Ele vai pegar e salvar a Tessa dessas irmãs e vai levar ela pro instituto, onde ela vai conhecer. O Jen, ele é para a batalha do Will. A gente já descobre isso. Eu já sabia da informação que eu me lembrava já, de quando eu li também Os Instrumentos Mortais. Mas eles são para a batalha. O Jin, ele tem uma doença ali, na parte que eu tô ainda não falou exatamente o que é. Mas a gente sabe que ele fica muito doente sempre. Ele tem uma aparência mais... sei lá, sempre pálido. Ele tem cabelos brancos. Então a gente vai acompanhar a Tessa e esses dois amigos que vão. Essas peças infernais é um triângulo amoroso. Então a gente vai acompanhar esses três e a trajetória de quem ela vai escolher. Ao mesmo tempo em que ela quer saber o paradeiro do irmão, porque o irmão dela ela não teve notícia desde que chegou a Londres, e já tem muito tempo que ela não tem notícias dele. Então a gente vai acompanhando. Paralelo a isso, tá tendo algumas mortes de crianças humanas. E o Will começa a investigar. É assim que ele consegue achar a Tessa com as Irmãs Sombrias. E por aí vai. Ela não sabia, né, sobre o submundo, ela não sabia sobre os Nephilim. E ela acaba descobrindo esse mundo a partir disso, já que ela tem o poder de trocar de forma. Mas ela não é uma Nephilim, ela não é uma bruxa, ela não tem uma marca, né? Que marca ela como bruxa. O que eu gosto bastante é que tem o Magnus. É uma personagem que eu gosto muito. É um dos meus personagens favoritos desse universo. E ele tem desde aqui, né? Ele acompanha tudo. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui eu tô numa parte que ele acabou de aparecer. Temos a Camille também, que é uma personagem que tá em Os Instrumentos Mortais. Então, pra quem tem vontade de ler ainda, eu não vou falar muitos spoilers, tipo coisas grandiosas. Eu acredito que não, tá? Mas algumas coisas eu vou ter que falar. E eu acho que alguns spoilers, tipo, desse universo também, eu acho que todo mundo já teve. É, leia pelo menos se não quiser ler por ordem de publicação, porque a ordem de publicação você vai dos Instrumentos Mortais, volta para Peças Infernais e vai tipo de uma série para outra. Leia pelo menos em ordem cronológica, porque eu acho que ajuda bastante a ordem cronológica. Você não pega esses spoilers de tipo, o Magnus, você sabe que ele tem instrumentos mortais, mas você não sabe o que aconteceu com ele no passado. Tem coisas assim que. Porque alguém tem dívida com ele, porque ele conhece alguma pessoa, geralmente tá nesses livros e a gente vai seguindo aí. Eu pretendo ler em ordem cronológica dos livros. Então, eu vou ler os três, já as Peças Infernais, depois eu vou ler os Instrumentos Mortais, depois eu acho que é. Minto. Depois desses, eu acho que são As Últimas Horas, não é? Eu vou pesquisar isso. Eu acho que é, porque era eduardiana. Gente, vocês viram que absurdo? Eu comprei o último desse na Bienal, eu tenho os três. Eles lançaram nessas edições. Com essa lateral, gente, eu quero. Agora eu quero, porque eu tenho os três boxes As Peças Infernais, Os Instrumentos Mortais e Artifício das Trevas. Eu tenho todas nessa edição. Agora eu quero esse nessa edição. Precisa, não precisa. Eu acho essas capas maravilhosas e ela já tem esse efeito de dar tipo um brilho que essa daqui tem. Isso eu já gosto bastante. Mas eu quero a lateral combinando. A leitora viciada, eu quero muito. É a única que eu não tenho com essa lateral. E o que foi lançado, né? Porque os outros eu não foi lançado ainda. Também tinha ser uma trilogia, né? O livro do Magnus Magias Ancestrais, né? Que é a série do Alec e do Magnus. Gente, é meus personagens favoritos de longe. Mas eu não. Que eu conheci até agora, tá? Só conheci os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Mas eu quero muito esse daqui, né? Na edição nova. Tá, não vou gastar agora, não vou, mas eu quero. Mas eu acho que depois é esses, não é, gente? Essa era vitoriana e essa era eduardiana. Eu vou pesquisar. Porque aí eu já sei que eu tenho que terminar esses três pra me ler esses três. Então, provavelmente, vai sair vlogs de séries. Então, primeiro vlog, pretendo ler esses três. Não sei quando vai sair, mas vai sair aí.
Tem que ler os 3 primeiros. Eu acredito que até o final dessa semana, porque eu tô lendo alguns livros juntos, eu consiga terminar, tá? Mas eu tô lendo o último livro lançado de Cidade da Lua Crescente, que é Cidade Chama e Sombras. Que eu quero muito terminar de ler, que é o último livro da Sarah J. Maas, que, eu considero tudo um universo só. Porque um interliga no outro, né? Que eu não li ainda. Eu comprei essa semana, eu já tava lendo. E ele tá aqui na estante pra eu terminar de ler. Eu quero muito terminar, gente. O fato de ter os personagens de outro livro, ai, me empolga. Então eu quero ver se eu termino, mas eu vou terminar esse daqui antes, que eu já comecei. E ele é mais curtinho, porque aquilo ali é um trambolho, né? Mas, bora. Gente, como eu falei no início, eu tô editando o vídeo, agora eu percebi que falta outra parte. Que eu apaguei sem querer a parte que eu falo da mudança. Eu explico porque eu tô mudando e só tem um vídeo de eu dentro do carro falando que eu me mudei, que vai ser o próximo take. O que acontece? Eu me mudei, eu fui pro apartamento. E nesse meio tempo, não, porque a gente já sabia. Minha mãe tem um tumor na cabeça e vai precisar fazer uma cirurgia. E com isso, por esse tumor, ela tá perdendo a vista. Então, por uma questão de também para ajudar em uma coisa que eu, nos últimos tempos, quando eu tava gravando o vídeo, quando eu tava fazendo o vlog, eu já tava percebendo que eu não tava conseguindo ficar longe e não tava conseguindo ajudar ela da forma que eu gostaria de ajudar. Então, eu acabei me mudando de volta pra casa dela. É só eu, meu pai e ela. Tenho minha irmã, mas ela tem filhos e também não vem muito pra cá, não se importa muito de ajudar, assim, sabe? Então, eu acabei voltando por esse motivo. Vocês vão ver aí que os próximos takes já tá nesse cenário, eu vou falando sobre a mudança. Mas é só pra dar uma breve esclarecida, assim, porque foi uma situação de saúde, o motivo de eu ter voltado. Não minha, mas a minha mãe. E por uma escolha minha, eu senti, eu acho que, não sei se saiu isso no vlog, pode ser que eu cortei nos vlogs anteriores, mas eu tinha sentido que, tipo assim, depois que eu me mudei, a vida tava andando, eu tava tomando decisões grandes, assim. Mas eu não tô sentindo, eu achei muito que eu ia sentir a sensação de que estou dando passos pra trás, sabe? E não foi o que eu tô sentindo. Eu estou agora em outro ponto da minha vida, assim, pensando em outras coisas, mas pra mim, tanto, mas mentalmente falando, né, foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter voltado. Então é só pra vocês entenderem, mas por cima, assim, por que que eu tomei a decisão de me mudei, eu fiquei acho que 3 ou 4 meses lá e resolvi voltar. Foi por isso. Então, vocês vão continuar aí vendo. Não gravei mudança, mas vocês vão ver que eu tava dentro do carro falando de mudança, o que eu tava lendo no momento e tudo mais, tá bom? Então é isso. Oi, gente, atualização do vlog. Eu tô no carro esperando pra fazer a mudança. Eu falei no último vlog, eu gravei um takezinho de que eu ia me mudar e que eu não ia gravar muita coisa, né? Eu tô meio na correria, por isso eu não tô gravando, mas eu expliquei porque eu tô mudando. Já tenho várias coisas na casa dos meus pais. E falta ainda cama, geladeira, uns armários da cozinha e o guarda-roupa pra levar. Aí a gente vai levar no caminhão. Aí eu tô... Ai, com vergonha, passando gente aqui do lado. Meu pai veio resolver isso que o cara que ia entregar tá atrasado, meu pai veio atrás. E ontem, hoje é dia 7 de setembro, feriado, né? Ontem era pra ser... Pra mim postar vídeo, eu não consegui postar. Vou ver se eu consigo gravar pra postar hoje ou durante a semana. Mas não consegui fazer isso durante a mudança. Tá uma bagunça. Mas os livros já tá tudo armado lá, já tem muita coisa organizada. Essa semana eu tava lendo, né, As Peças Infernais. Eu não continuei. Eu tô no segundo, eu tô no começo do segundo. E eu falei que tava lendo Cidade da Lua Crescente o 3. Acho que é Chame e Sombras. Eu não continuei ele ainda. Eu falei que eu quero ler em um momento de paz, assim, bem tranquilinha. Mas eu comecei mais ou menos 9 horas. Eu vou colocar a capa aqui que eu tô lendo no Kindle. Que é Isso, tô gostando bastante. É um... Basicamente, eu já tô quase terminando, tá? Tá dando acho que 1 hora e pouquinho, 2 horas pra terminar. Ele é um livro curto, acho que é só 1 hora. E comecei a ler, meu pai tá vindo, daqui a pouco, depois eu continuo gravando. Mas quando eu estiver organizando tudo, eu vou falar um pouquinho dele, mas eu estou gostando bastante, tá? É um livro que lançou na época que eu tava indo pra Bienal, eu não sabia se eu ia gostar, e eu tô gostando bastante. É livro nacional, né? Então, depois eu falo mais. Oi, gente, eu vim fazer a atualização do vlog. A última atualização, eu falei que eu tava de mudança, e meu pai tava resolvendo as coisas. A atualização deu errado. O rapaz que ia lá fazer a mudança não foi no domingo. Hoje já é terça-feira. Eu trabalhei na segunda, meu pai tentou resolver na segunda, não conseguiu. E agora, finalmente, hoje de manhã, a gente foi e conseguiu pegar as coisas grandes, né? Cama, guarda-roupa, esse tipo de coisa. Até que meu guarda-roupa tá bem menor do que da última vez que eu mostrei ele aqui. Mas a gente conseguiu fazer a mudança hoje, já organizei tudo. Agora são 2h52. Mas eu vim falar, tipo assim, está organizado a estante. Ficou mais ou menos o que era, mas eu vou mostrar pra vocês depois um takezinho de tudo. Mas
eu comecei a falar do livro que eu tava lendo, que é mais ou menos 9 horas. Eu até abri aqui, porque eu sou ruim de nome. Mas eu comecei a falar dele e não continuei. Eu não continuei lendo ele ainda, tá? Faltou 1 hora e pouquinho, mais ou menos. Mas o livro, eu falei, é do Vitor Martins. E eu comecei já tem uns dias. Eu não dei continuidade, mas está no processo. É um livro pequeno, que no Kindle tá falando que ele tem 221 páginas. Então é um livro relativamente pequeno, porém eu não continuei porque mudanças, muitas coisas pra fazer. Vocês sabem, gente, mudança é uma loucura. Mas a gente vai acompanhar o Júnior. O Júnior, ele mora em São Paulo e nas vésperas do aniversário dele, ele vai receber a notícia de que o pai dele morreu e ele vai ter que ir pra Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então essa viagem, ele vai fazer uma viagem de ônibus, então essa viagem é mais ou menos 9 horas. E o livro vai contar pra gente ele dentro desse ônibus. Só que coisas ali tem que acontecer, né? Eu não vou dar uma mãe pra ele escolhe um lugar na janela ali. Chega uma mãe e pede pra ele trocar de lugar pra poder sentar com o filho, que é uma criança, e ele abre mão desse lugar e ele vai sentar no fundo do ônibus. E por uma coincidência muito grande do destino, essa pessoa que vai sentar do lado dele é o ex-namorado dele da época de escola. É um livro LGBT, tá? Então a gente vai acompanhando os dois, a gente vai muito depois que eles terminaram, eles se encontraram em alguns momentos. Então a gente vai vendo isso também. A gente vai ver como esse romance aconteceu, como esse romance acabou. E eu achei a dinâmica muito legal. Vamos ver, eu não lembro o nome do. Gente, eu sou péssima de nome assim. Otávio. O Otávio é esse ex-namorado dele, é um advogado super bem sucedido, já era muito inteligente na época de escola, e o Júnior ele trabalha ele é roteirista, ele gostaria de ter escrito livros, fazer roteiro para ter as próprias séries e filmes, mas a gente percebe que ele, na verdade, é um roteirista meio fracassado, assim. E quando ele encontra o Júnior, ele tá muito bem, ele tá voltando para Nova Friburgo, que é a cidade onde eles cresceram, que é pro aniversário do sobrinho dele. Então a gente vai vendo, vai acompanhando os dois dentro desse ônibus. Depois eu acho que eu vou fazer os lidos, né, os últimos lidos do mês passado, e esse daqui acaba entrando, se eu vou fazer desse mês, eu não sei ainda. Tô voltando com o canal aos poucos, então tenho que me organizar, que eu não me organizei, só decidi voltar. Mas eu vou falar mais dele depois, mas a gente vai contando isso, a gente percebe que, na verdade, o Júnior nunca superou o Otávio. E muito provavelmente, e pelo que tudo indica, o Otávio também não superou o Júnior. Então, a gente vai caminhando pra esse lugar, assim, de que os dois ainda sentem alguma coisa, mas a gente não sabe se eles vão voltar, se eles estão maduros o suficiente pra voltar e dar certo, ou se cada um no final vai cada um pra um canto. Eu acredito que isso aqui vai dar bom, que eles vão terminar juntos no final, mas sem expectativas, tá? Não tem cara de ser um livro que vai ter um final ruim, espero eu. Mas é isso, é o que eu tô lendo no momento. Eu falei que eu dei uma parada com, esqueci o nome, Príncipe Mecânico, mas quando eu voltar, provavelmente eu vou começar o começo dele de novo, tá? Mas é isso, por enquanto é isso. Atualizações. Eu quero descansar um pouquinho, porque eu vou trabalhar amanhã, o dia todo. Eu vou fazer 48 horas, então eu vou virar no serviço 2 dias. Então eu não vou ter tempo pra gravar vídeo, e esse vídeo vai sair no sábado. Então sábado passado eu falei que talvez eu lançaria algum essa semana, durante a semana, não vou lançar, tá? Mas se não, eu acho que o vlog vai sair essa semana, não sei. Estou pensando aí. Mas um geralzão de como é que ficou esse cantinho, tá? Tem algumas coisas pra organizar ainda, mas vou mostrar pra vocês só pra vocês verem, se situarem como é que ficou. Não mudou muita coisa da organização anterior, do quarto em si, de tudo, mas deu uma diferencinha boa, ó. Tem umas coisas na cama, eu vou mostrar, mas é porque eu tenho que consertar umas almofadas, eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas eu tirei aqui, ó, porque era cama de solteiro, e lá ficou faltando. Mas eu vou ver, dependendo do que eu vou me resolver, o que eu vou fazer. Se eu vou realmente comprar lá ou não. Aí vocês vão entender o motivo também que é relacionado a não comprar livros. Deixei essa mesinha aqui, a televisão, o guarda-roupa eram 4 portas, agora é só 2, tá? As gavetas ali que meu pai vai me consertar pra fazer uma cômoda. E aqui ficou o meu cantinho. Aí eu trouxe a ideia que eu já tinha feito lá no apartamento. Eu trouxe eu coloquei aqui com as 3 prateleiras todas com livro lotada. Eu gostei muito desses livros aqui, essa organização, então eu mantive. Aqui ficou a minha mesa, o Kindle, as coisas aqui, a capinha do telefone que eu tive que tirar agora, pra colocar no tripé. Ai gente, eu amo essa planta. E ficou, a organização da estante ficou assim. Não teve muita, eu não vou mostrar muita coisa, mas é porque eu só tirei, tipo assim, o mesmo jeito que tava organizado lá, eu já tinha gravado o vídeo, eu fui vendo no vídeo os livros que estavam em cada sequência e fui reorganizando. Por quê? Essa daqui já era lá em cima. A última lá em cima na outra organização, eu mantive. Essa era a primeira de baixo. Só que eu não faço questão de Harry Potter estar... Eu não gosto dele visível, tá? Já falei, eu tenho os livros da autora, mas não consumo mais, porque eu acho ela uma bela de uma filha da mãe. Então, eu não mantenho mais, não compro mais livros dela. Mas eu tenho um apego
Foi minha infância, Harry Potter. Então eu deixo aqui, mas eu não faço questão de mostrar visivelmente na câmera, ou no dia a dia eu não faço muita questão de ver eles. Aí aqui eu coloquei, realmente, tá igualzinho, tava na estante lá, a última partilheira. E aqui, ó, aí tava, por exemplo, eu acho que esse daqui era a segunda de baixo, aí ele veio pra cá, que era de fantasia, que eu consumo mais. Aí o daqui, acho que esse daqui era a segunda de cima, ela veio pra cá, que são livros mais dos intrínsecos, alguns ficção científica aqui, a maior parte é ficção científica. Aqui também eu acho que era a terceira de cima pra baixo, ela veio pra cá. E essas daqui, ó, eram as 4 do meio. Aí eu peguei e fui realocando pra essa, a parte da Cassandra Clare, já que eu tô gravando os vídeos, tô gravando e relendo eles, eu quis deixar eles bem visíveis. Essa parte da Sarah J. Maas que eu amo, eu quis deixar ela aqui bem visível. Gente, agora eu tô pensando, eu acho que eu vou inverter. Porque eu gosto muito mais dessa parte aparecer do que essa, mas tá bom. Aí aqui ficou todas as séries de fantasia que eu tenho, alguns individuais, mas a maior parte é série. E aqui ficou os romances, que eu gosto desse estilo dos dois lados ter as decorações. E ficou assim, gente. Aí ali tá cheio de caixa, que é as coisas de biscuit que eu faço. Acho que é uma grande baguncinha ali, mas ficou isso, gente. Aí esse, eu amo essa visão, essa estante. A única coisa que mudou do jeito que ficava aqui antes, é que aqui, ó, essa madeira daqui, ela ia até o final. E essa daqui encaixava. Agora não encaixa porque essas daqui foram cortadas, essas 4, tinha 1,25. Elas foram cortadas pra ficar do mesmo tamanho dessas, pra colocar no apartamento e ficar tudo do mesmo tamanho. Mas é isso. Ficou a organização assim. Aqui ficou só livros pequenininhos, tá? Tem alguns na estante ainda e tem... Ai, tá uma bagunça, mas eu vou mostrar. Essa caixa aqui é uma caixa que tá aqui dentro do guarda-roupa, que tá de livro também. São alguns livros que vai sair da estante, outros que eu não faço questão de manter ali à vista, então ficou aqui. Até porque, se por algum acaso, que eu não pretendo, mas acontece, a gente é leitor, eu resolver comprar algum livro, eu tenho como colocar, tipo, eu posso virar esses aqui, se eu virar, cabe mais alguns aqui, aqui também. O único que eu queria muito comprar, tem 2 que eu queria muito comprar, apesar de ter falado que não ia comprar, é o segundo livro eu ainda pretendo fazer resenha, que é de O Amor Não É Óbvio, que eu amei esse livro, gente, apaixonada. Elaine Baeta é uma das minhas autoras favoritas do momento, gente, eu preciso muito ler mais coisa dela, mas ele... E, eu não vou pegar porque tá aqui embaixo, é o terceiro livro dessa série, que eu não vou saber falar o nome, mas a primeira dela, Ella Green Não Está Nem Aí, e Astrid Park Não Falha, e o terceiro é Iris Kelly Não Namora, eu vou colocar a capa dele aqui. É os únicos 2 livros que eu queria ler, que eu quero muito ler no momento, e eu queria muito físico. Mas ali eu só li Delilah Green, e eu tenho que ler o segundo, mas eu queria muito reler Delilah Green. Por isso que eu tô pensando em comprar o terceiro, mas não queria gastar agora. E, gente, eu não acredito que tinha tanto tempo esse livro lançado e eu nunca li. E estou muito feliz de ter lido, sabe, ter experiência agora. Mas era um livro muito que eu queria ter lido quando eu era adolescente, gente. Muito bom. Eu quero ver se eu faço resenha dele aqui ainda. É um livro que eu indico bastante. E é só os 2 que eu pretendo comprar. Não pretendo comprar mais nada. Aí vem alguma coisa... Oi, gente, atualização do vlog. Hoje é dia 13, hoje é um sábado. Eu falei que eu só ia conseguir ler na quinta, na verdade eu não fui trabalhar na quinta, eu fui na sexta. Então eu consegui terminar o livro que eu tava lendo, que é mais ou menos 9 horas, que eu tava lendo pelo Kindle. A capinha dele, eu já tinha falado com vocês que eu tava lendo ele. E a gente vai... Eu tinha falado um pouco dele, assim, e eu tinha falado que eu achava que os 2 iam terminar juntos no final. Gente, eu não sei ainda que nota que eu dou pra esse livro. Porque eu estou, por um lado... Vou explicar um pouquinho pra vocês, vai ter spoiler, tá? Já vou avisando antes. Eu tinha falado, né? A gente acompanha o Júnior, o pai dele morreu, a gente acompanha ele voltando pra cidade. E mais ou menos 9 horas é o tempo que ele vai ficar dentro desse ônibus de viagem de São Paulo até a cidade natal dele, que eu não lembro o nome. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então a gente vai acompanhando isso. Ele nessa viagem, no ônibus ele encontra o ex-namorado dele, que é o Otávio. E a gente vai acompanhando, a gente vai indo e voltando porque eles terminaram. A gente descobre que eles terminaram porque supostamente o primo dele viu os 2 juntos e contou pro pai, o pai não aceitava. E o Júnior termina com o Otávio. Aí mais pra frente a gente vai ver que não foi bem assim, que foi na verdade um mal entendido do Otávio, deles acharem que o primo tinha visto e não tinha visto e tudo mais. É um livro curtinho, que tá no Kindle, tá dando 221 páginas, tá? Ele parece que eles nunca superaram o término deles, assim, muito bem. A gente percebe que o término foi um mal entendido, que, tipo assim, que o fato do Otávio, né, tentar defender o Júnior acaba, com o primo, acaba
fazendo com que o primo descubra que realmente eram os dois e vai contando pra família e faz com que eles terminem. Mas na vida adulta, eles têm muitas. Eu não sei se é do estilo do autor, mas ele vai trazer pra gente um sonho de uma forma mais. É um sonho que dá a entender que é uma coisa que o Júnior cria da cabeça dele, como algo que talvez dando pra ele respostas sobre coisas que ele precisa, sabe? Aquelas verdades que ele precisa escutar e ele não tem coragem de falar pra ele mesmo. Então a gente tem ali no final vai ter esse sonho pra ele refletir sobre isso. O que eu achei muito legal, eu gostei bastante do livro, o fato de que são dois personagens. É contado pela visão do Júnior, então é um personagem. Voltando. Eu acho que eu gostei bastante, porque a gente vai falar, né? São dois personagens gays ali na vida adulta. Um bem sucedido, assim, mas nas conversas dele ali do Otávio com o Júnior, a gente percebe que ele tem muitas questões por ele ter sido advogado e não era vontade dele, ele correu atrás muito de algo que ele nem gostava, que ele fez pelo pai, quando ele alcançou lá não era o suficiente. Que é uma frustração do Júnior, porque o Otávio vem de uma família com as condições muito boas, então, se espera, ai, coitadinho do menino. Ele até fala em um momento, coitadinho do menino rico. Só que eu acho que é muito além disso. Eu acho que tem essa culpa, né? Por ele ser um homem gay, ele tem na cabeça dele de que ele precisa ser muito bom. Eu acho que é uma culpa, assim, que ele carrega, tipo assim, eu tenho que. Eu sou gay, então, mais. E mais nada, ele tem o direito de ser quem ele quiser ser. Então tem muito essa. Eu gostaria muito de ler um livro do Otávio, tá? Do que ele passou por nesse tempo. Eu acho que ele é um personagem muito interessante, assim, de você querer conhecer mais. Mas o Júnior, ele é meio frustrado, assim, ele tinha muitas vontades, ele queria ser é, roteirista, e esse sonho vai trazer pra ele, tipo assim, sabe aquele roteiro que você prometeu fazer? E aí, quando sai? Porque, tipo assim, dá esse sentido, tipo assim, corre atrás, faz isso. Pode ser que não dê certo, mas tenta, pelo menos tenta, porque ele tá nessa posição e ele não tenta há tanto tempo que ele se acomodou em fazer, ele faz roteiros para um podcast de duas mães ricas, assim, e ele não tá satisfeito com aquilo. Então o sonho vai trazer isso pra gente, vai ser, o sonho traz personagens que fizeram parte do passado dele e que ele escutaria, digamos assim, pra seguir a vida dele. Eu não sei se isso seria muito no sentido realmente de sonho ou, tipo, uma coisa mais mágica, digamos assim, mas eu gostei bastante dessa reflexão que o autor trouxe e o quão o livro fala sobre isso, da sexualidade deles, mas no sentido de, tipo assim, eles têm que se provarem muito. E isso é muito real. Eu acho que traz pra gente essa reflexão. Eu tô curtindo muito ler livros eu tô lendo muito, muito mesmo nos últimos tempos, e consumindo série, vídeos, podcasts, isso, tipo assim, de coisas do tipo de mulheres, de homens gays, de mulheres lésbicas ou bissexuais, assim, no geral, de pessoas que estão nessa comunidade LGBT no geral. E isso é muito. A gente se cobra, pra quem não sabe, eu sou uma mulher lésbica, tá? Então, a gente se cobra muito. A gente tem a culpa LGBT, isso é muito real. Então, o qual o livro traz isso, e eu acho que ultimamente eu tô lendo muitos livros que falam sobre livros, como eu falei, podcasts, e consumindo muita coisa nesse sentido. E existe a culpa. E esse livro traz muita culpa. É igual eu falei, gente, eu não faço ideia que nota dá esse livro. Porque tem dois aspectos. Como eu já falei, primeira coisa, tô falando um pouco sobre o livro. Eu gostei muito do fato de que são dois homens adultos que cometeram erros. Spoiler, eu já falei que tem spoiler, mas spoiler. Eles não terminam juntos no final. A gente tem um final em aberto, então por isso que eu não sei se eu dou 5 estrelas ou não. Eu amei o livro. Eu gostei muito da escrita do Vitor Martins. Eu quero ler mais livros dele. Só que a minha questão eu esperava eu não sei, tipo assim, 5 estrelas, amei o livro. Me botou pra pensar, assim, em muitos momentos. Porém, eu tinha expectativa deles terminarem juntos. Eles não terminam juntos. Então eu tô nessa. Eu dou 5 estrelas porque é uma história real. Porque eu acho que isso é muita realidade. A gente tá falando de dois homens adultos que se encontraram por acaso, mas um foi muito importante na vida do outro, quando eles eram mais novos. Foi o primeiro namoro de cada um deles, e eu acho que o primeiro namoro a gente leva pra vida toda, né? É um parâmetro pra você comparar os próximos. E ainda tem um sentimento ali entre os dois. Então eu fico naquela pergunta: realmente é isso? É, eles vão. Talvez tenha uma promessa ali de que a gente chega, né, acaba a viagem e o Otávio vai com a irmã dele, entra no carro com a irmã dele com o sobrinho e vai embora. Mas
o Júnior, ele passa o número pra ele pede o número, me dá seu número, vamos se falar, vamos se encontrar, ter uma conversa ali no ônibus, no sentido, tipo assim, vou fazer coisas que eu queria muito fazer, porque ele fica muito preso nessa coisa do pai dele, porque o pai dele não aceitava a sexualidade dele. Então ele fica muito tentando, não diretamente, mas tenta muito se provar e se sente um fracasso, porque o pai dele nunca confiou nele, o pai dele nunca quis conhecer ele. Então isso é uma questão muito grande pra ele. Então ele fala, não, agora que ele morreu, eu não preciso, não estou presa mais ao eu quero que meu pai goste de mim, então eu vou fazer coisas que eu queria fazer. E ele fala várias coisas ali que ele gostaria de fazer, que ele fala que vai fazer, e daqui um tempo vai ligar pro Otávio e falar assim, olha, eu aprendi a fazer isso, 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 isso. Vem aí, você quer acampar comigo? Porque eu já tô experiente nisso, que é uma das vontades dele. Você vai me buscar com essa moto, porque o Otávio fala que tem vontade de aprender a andar de moto. Então, tipo assim, tem aquela coisa no ar de, ainda daqui a alguns anos a gente se encontra. E eles estão ali na mesma cidade no momento, então ficou em aberto esse final. Eu gosto, foi um final que, tipo assim, na hora que eu li, eu falei assim, frustrante, eu queria os dois juntos. Mas eu acho que ao mesmo tempo é muito normal, é muito. Acontece isso com as pessoas. A gente encontra pessoas, a gente se afasta de pessoas e muitas das vezes você nem tem contato com elas mais. Algumas vezes a gente, no caso deles que cresceram na mesma cidade, que se conheciam, então a gente tem essa coisa. Eu tenho pessoas, amigos assim, não vou falar que amigos é meio forçado, mas tem pessoas que fizeram parte do meu fundamental, do meu ensino médio, que de vez em quando eu tô indo trabalhar, eu encontro dentro do ônibus, ou encontro na rua. Isso é normal, às vezes a gente não mantém o contato, mas mesmo assim a gente vê em algum momento, e no caso deles, eles passam mais ou menos 9 horas dentro desse ônibus conversando, se falando e relembrando o passado, né? Então, eu gostei do final. É um final aberto, eu não sou fã de final aberto, que deixa essa coisa no ar de tipo assim, é a vida adulta. É a vida real. A gente tem, às vezes, as pessoas voltando pra nossa vida, e às vezes a gente não tem. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, daqui 2 anos, ou daqui muito, 10 anos. Então, deixa esse final em aberto. Eu gostei bastante, porque eu acho realista. A gente tá falando aqui de. Não é um livro de fantasia, não é um livro muito fora do comum, assim, né? Então, eu gostei bastante. Amei o livro. Me fez pensar em muitas situações e muitas coisas, assim. E realmente foi um livro que eu falei. Eu queria muito ler esse autor há um tempo. Ele também é autor de Um Milhão de Finais Felizes, que é acho que é um dos primeiros do autor, se não o primeiro, que eu tenho muita vontade de ler há muito tempo. Então, talvez eu pegue ele pra ler em breve, tá? Mas eu tenho outros antes aí que eu quero ler. Mas eu gostei da escrita do autor, é uma escrita bem fluida, bem tranquila, assim. É dinâmico você voltar no passado e ver eles se encontrando ao longo dos anos, né? Eles têm um encontro assim na vida adulta, quando eles já estão os dois morando em São Paulo. Então a gente vê esses encontros, esse retorno deles se encontrando, mas fica aquele grande ponto de interrogação. E aí? Ele pegou o número do Otávio e eles se encontraram de novo? Eles vão tentar seguir em frente, tentar se reconciliar, ter um romance ali? Não sabemos. E eu acho que a vida é meio, mais ou menos isso. Por esse lado eu gostei muito, mas eu tinha expectativa dos dois ficarem juntos. Eu acho que eu vou dar uns 5 estrelas. Eu acho, não, vou dar 5 estrelas. Mas não vou favoritar, pelo fato de que eu queria os dois juntos no final. Nem que seja um capítulo extra, tá? De falando o que aconteceu depois, um extrazinho assim, um contozinho. Mas eu gostei bastante, foi um livro que me fez pensar muito. E eu gosto desses livros, porque eu li ano passado, Eu Beijei Char Wheeler, que é um livro LGBT, mas é um livro de. São duas personagens que elas estão ali na época da escola ainda, então é uma coisa mais novinho, eu acho que também trata de coisas diferentes, apesar de mais ou menos 9 horas contar pra gente a versão deles mais novos, a gente tem a versão adulta, que no momento, é o que eu tô procurando mais assistir, a ver, apesar de que, indicação pra quem tem interesse, o filme, eu vou colocar a capa dele aqui, mas é Crush, um Amor Colorido, eu acho que é isso, que é simplesmente maravilhoso, é um filme que eu vi, acho que umas 3 vezes, só esse mês. Eu fiquei ficar assim, a janela tá aberta, gente, que tá muito quente. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais. E nos últimos tempos, gente, tava muito frio. Agora tá muito quente, eu tô derretendo. Tá dando tipo 1 hora da tarde. Gente, não dá. E se eu fechar a janela, eu vou assar aqui dentro. Mas Crush, eu assisti, vou botar a capa aqui. Gente, eu tô apaixonada por esse filme. Porque era um filme que eu já tinha pegado indicação há muito tempo. Também no Chá das Quatro, porque eu vou falar muito desse podcast aqui no canal, que é um podcast que eu gosto muito, e elas deram indicações, tem indicação de livro, filme, série, tem vários, assim, ao longo dos episódios. Tem um específico, que eu não vou lembrar qual, mas em algum outro momento eu falo aqui pra vocês em qual que é, mas tem um, que é
Elas dão indicações muito de livro, foi onde eu peguei indicação de Delilah Green Não Está Nem Aí. Inclusive, eu quero muito ler esse livro. E é uma coisa igual, mais ou menos 9 horas, que são mulheres lésbicas não só lésbicas, sáficas assim no geral, porque são mulheres que se relacionam com mulheres. Na vida adulta. E eu estou na vida adulta, eu não estou mais no ensino médio. Gosto, consumo, né, no ensino médio igual o Crush. Só que eu acho que Crush é tipo aquela comédia romântica que a gente vê muito no, comédia romântica hétero, assim, e a gente agora tá vendo, nesse caso de Crush, um romance sáfico, assim. Que uma delas é bissexual e a outra é lésbica. E, gente, é um surto quanto esse filme é bom. Ai, eu amei, tá? Minha personagem favorita é a AJ. Pra quem não viu, veja o filme. Eu vou colocar a foto da capa aqui. Gente, maravilhoso, tá? Eu amei. Eu também, vamos ver, o que mais? Eu não ligue um time muito especial. Eu vou colocar a capa aqui também. Que também a gente vai falar de umas... Gente, tô fazendo um resumo do que eu vi e consumi nos últimos tempos. Nessas últimas semanas que eu não gravei, mas eu consumi. Que é sobre uma série de um time de... beisebol americano feminino. Foi primeiro, quando foi criado, né, uma história real, e eles já tem um filme muito antigo, mas eles tentaram meio que eles apagaram, né, a existência de mulheres negras na liga de beisebol americano. E essa série eles refizeram, eles colocaram também, uma série sáfica, e é muito bom. É muito bom mesmo. Infelizmente foi cancelada, só temos a primeira temporada, mas vale a pena ver. A gente vai acompanhando ali o time principal ali, e a gente vai acompanhar, eu não vou lembrar o nome dela, mas a gente vai acompanhar uma outra personagem também, que ela é uma mulher negra, lésbica também, e ela vai tentar entrar no time de beisebol também, e ela vai entrar pro time de beisebol masculino. É, negro, porque nos times brancos tinha segregação racial e tudo mais nos Estados Unidos na época, mas é um filme, tipo, muito legal. E, como eu falei, né, estou consumindo mais livros, séries, filmes, no caso de Crush não, mas de mulheres adultas, mulheres sáficas adultas. Quero muito. Se alguém souber onde assistir, me manda nos comentários, que eu quero muito ver The L Word. Que é uma série que todo mundo fala, foi uma das primeiras séries, assim. E eu tenho muita vontade de ver, mas eu nunca encontro em lugar nenhum dublado. Porque eu não tenho paciência de ver legendado. Mas se alguém souber onde tem dublado, me mandem aqui. Tô assistindo Orange is the New Black. Estou na primeira temporada ainda, eu acho que episódio 6. Filme. Não acho que eu vi muito filme. Gente, meu vício no momento é Guerreiras do K-pop. No momento não, já tá passando um pouquinho. Mas eu estava assistindo muito Guerreiras do K-pop que lançou. Inclusive, eu vou acabar de gravar aqui e vou fazer. Vou terminar não, que eu vou terminar hoje. Mas as bonequinhas no vlog eu mostrei a estante e tem uns bonequinhos, vocês vão ver. São Funkos de biscuit e tem a outra. Aqui, vamos ver o que mais. Eu acho que é isso, acho que eu não li mais nada. Eu pretendo começar outro vídeo hoje, que eu vou começar a ler, mas eu vou mexer nas bonequinhas, vou ver se eu pego alguma coisa pra assistir enquanto eu faço. Mas aí eu volto aqui e depois eu falo o que eu vou fazer. Eu tô aqui na minha frente. Tem várias séries. Então eu tô pensando, eu queria muito pegar uma série específica pra ler. Mas aí eu tô pensando, aí vai ser pra próxima. Mas é isso, eu acho que foi isso, né? Eu li nesse vlog o primeiro livro das Peças Infernais, que é Anjo Mecânico. Li mais ou menos 9 horas. Dei uma leve abandonada por enquanto em Casa de Chama e Sombras. Estou no terceiro capítulo. Eu vou esperar. Acho que é o terceiro. Não, acho que... Ai, se for o terceiro, eu já li muito. Aí, ó. Tem mais esse daqui. Eu tenho que colar na mudança e quebrar a cabeça dela. Que é a Ellie. E a Manon, que a capa dela também quebrou na mudança. Vamos pegar aqui. Eu ainda vou ler, eu tô tentando... Eu vou estar de folga terça e quarta. Quem sabe? Mas, aí, ó, isso mesmo. Capítulo 3, página 63. Mas eu não tô achando que eu vou ler ele agora, tá? Mas, gente, vamos... Leve comentário, não tô prometendo ler, mas eu queria muito ler alguma coisa da Kwang. Eu não lembro o nome dela completo. Mas lançou Catabases. E eu estou muito, muito ansiosa pra ler Catabases. Já li Guerra da Papoula? Não li Guerra da Papoula. Mas tá na minha lista de 25 antes dos 25, então talvez role. Eu quero muito ler alguma coisa dela. Babel também parece ser muito bom. Só que Catabases tá dando o que falar. Eu vi vídeo da Resenha no Sonhos, né, da Tamires, e ela falando de Catabases. E eu fiquei muito ansiosa pra ler. Eu já queria, né, porque deu um leve alvoroço sobre Catabases na internet, porque a Kwang tinha saído 2 livros, aparentemente,
que é, eu não sei se é Ulisses, mas alguma coisa assim. Algum livro de mitologia grega, assim. E o livro do Inferno de Dante. Eu não li nenhum dos dois, mas eu queria muito ler Catabases. E a Tamires falou que não é necessariamente preciso ler. Claro que se você tiver lido, você vai pegar algumas referências a mais. Gente, não liga pra minha toalha e pro meu roupão aqui atrás. Mas eu não tava afim de colocar o tripé, não. Meu tripé tá com o pé quebrado, então ele ia ficar um negócio aqui. Mas vocês estão apoiados na estante. Mas ela falou que não é necessário, que tipo assim, você vai pegar mais referências, mas que não é necessário. Então estou seriamente pensando em ler Catabases, tá? Porque, não sei. Eu tenho impressão, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que quando você lê já uma quantidade legal de livro, você sabe o que você vai gostar. E eu tenho a impressão que a Kwang vai ser uma autora que vai virar, tipo assim, favorito da vida. Eu tô louca pra ler Guerra da Papoula, já tem um tempo. Mas, vamos ver, ela tem mais algum livro. R.F. Kwang. É isso. Deixa eu pesquisar no Kindle pelo nome dela. Eu acredito que eu vou achar. Eu acho, é impostora, né? É impostora. Só que vai pra uma vibe, eu acho que mais investigação, né? Não é tanta fantasia. Eu quero muito, eu tô no momento. Ó, tem a Catabases, que é o lançamento. Guerra da Papoula. Só que se eu ler a Guerra da Papoula, eu vou querer ler os três, né? Guerra da Papoula, a República do Dragão, que é o 2, e a Deus em Chamas, que é o 3. Aí tem Yellowface, que é a impostora. E temos Babel. Provavelmente eu vou pegar livro único dela. Ou eu vou ler. Tô querendo fazer um projeto de ler no R.F. Kwang. Talvez rock. Me fala aí que vocês já leram alguma coisa dela, se vocês gostaram. Mas disso é só, eu tô tentando planejar alguns. Hoje eu vou fazer, mexer nos bonequinhos. Eu vou gravar, mas vai ser no próximo vlog. Não vou gravar tudo porque dá muito trabalho, gente. Demora muito. E aí eu vou ver se eu vou colocar o cabelo aqui, porque aí bate menos, estoura menos a luz. Eu vou pegar e vou. A gente tem que editar esse vídeo, vou mexer nos bonequinhos, mas vai sair no próximo vlog. E eu vou ver se eu me organizo algumas coisas assim. Mas é isso, eu acho. Por enquanto é isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum livro que vocês quiserem me indicar, me fale se vocês já leu R.F. Kwang. Qual livro dela que vocês leram, vocês gostaram? Pra mim ver se eu pego pra ler, qual que eu pego pra ler, se eu faço um projeto específico. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, comentem. E acionem o sininho das notificações. É isso, tchau.